analisando na aula de hoje as posições entre retas no plano. Então, a princípio, nós vamos falar das retas paralelas, e a análise aqui nesse primeiro momento vai ser feita através dos desenhos que foram colocados aqui para vocês. Então, nós temos as paralelas que a gente chama de distintas e as paralelas que nós chamamos de coincidentes. Distintas, duas retas independentes uma da outra. E o espaço entre elas vai ser o mesmo desde que eu meça esse espaço através de uma reta perpendicular. Então, exemplos de retas paralelas distintas: as pautas da folha do caderno e várias outras situações aí que você pode analisar onde você estiver aí assistindo essa aula. Elas não possuem ponto em comum, presta atenção nisso, não possuem ponto em comum. As retas coincidentes são aquelas onde todos os pontos de uma são pontos da outra. Então, as duas retas são iguais. Uma reta está sobre a outra. Retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que vão se encontrar. Se são retas que vão se encontrar, significa que elas têm um ponto em comum. E dentro da parte das retas concorrentes, nós vamos destacar o caso das concorrentes que são também perpendiculares. E aí, então, é só lembrar lá do nosso plano cartesiano. No plano cartesiano, o que nós temos? Dois eixos que se encontram formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui o que eu vou ter como retas perpendiculares? Que eu chamei aqui de R e S. São duas retas que se encontram, logo tem um ponto em comum, e além de ter esse ponto em comum, elas possuem ângulo de 90 graus aqui no seu encontro. Então, olha só a observação. Toda reta perpendicular é concorrente? Sim, é concorrente. Toda reta concorrente é perpendicular? Não. Então, fizemos a análise em termos de desenho, agora nós vamos fazer aí a nossa análise de acordo com aquilo que nós estudamos. Retas paralelas, né? E aqui eu estou considerando duas, reta R e reta S, serão aquelas que possuírem coeficiente angular igual. E aí, como nós temos as distintas e as coincidentes, como é que nós faríamos para diferenciá-las em termos de cálculo? As coincidentes vão ter coeficiente angular igual e coeficiente linear igual. As distintas vão ter o coeficiente angular igual e o coeficiente linear diferente. Então, reta paralela, coeficiente angular igual. Se eu for especificar coincidente e distinta, eu faço análise também do coeficiente linear. As retas concorrentes vão ter coeficiente angular diferente. Agora, se eu quero especificar se a minha reta concorrente é perpendicular, eu vou ter sempre que o produto dos dois coeficientes vai ser sempre igual a menos 1. Ou um coeficiente angular é igual a menos 1 sobre o outro. O que significa isso aqui? Significa que um coeficiente angular é o inverso do outro com o sinal trocado. Então, olha lá, de novo, o coeficiente angular de uma é o inverso do coeficiente angular da outra com o sinal trocado. Determinar a posição da reta R, x mais 2y menos 6 igual a 0, em relação à reta S, 3x mais 6y menos 5 igual a 0. Então, determinar a posição entre as duas retas. Para determinar a posição entre as duas, nós precisamos identificar coeficiente angular para elas. Então, reta R foi nos dado x mais 2y menos 6 igual a 0. Então, determinando o coeficiente angular para ela, menos A sobre B. Então, vai ficar menos valor do A
1 sobre o valor do B, 2. Então, menos meio. Reta S, 3x mais 6y menos 5 igual a 0. Coeficiente angular para ela, menos valor do A, 3, valor do B, 6. Pode simplificar, então vai ficar menos 1 sobre 2. Coeficiente angular igual. Então, nós vamos precisar aqui determinar o coeficiente linear também para distinguir que tipo de paralelo nós temos. Menos C sobre B. Então, menos 6 sobre o valor do B, que é 2. Menos vezes menos, mais 6 dividido para 2, 3. Para a reta S, menos C, que é menos 5, sobre o B, que é 6. Menos vezes menos dá mais 5 sextos. O que nós temos aqui, então? Coeficiente angular das duas retas é igual. E o coeficiente linear das duas retas, como nós podemos observar, é diferente. Angular igual, linear diferente. Então, elas são retas paralelas distintas. Verificar se as retas R e S de equações 2x mais 3y menos 6 igual a 0 e 3x menos 2y mais 1 igual a 0 são perpendiculares. Então, o que eu vou precisar determinar aqui? Coeficiente angular para as duas retas. Então, eu vou ter para a reta R, cuja equação é 2x mais 3y menos 6 igual a 0, coeficiente angular igual, menos valor do A, 2, sobre o valor do B. Então, eu tenho menos 2 terços. Para a reta S de equação 3x menos 2y mais 1 igual a 0, eu vou ter coeficiente angular, menos valor do A, 3, sobre valor do B, menos 2. Menos dividido para menos vai ficar mais. 3 meios. Então, qual foi a fala lá no início da explicação? As retas perpendiculares são concorrentes, logo, seus coeficientes angulares são diferentes. Mas, além de serem diferentes, para serem perpendiculares, o produto dos dois deve ser igual a menos 1, ou seja, um coeficiente tem que ser o inverso do outro com sinal trocado. Então, analisa. Negativo, positivo, sinais trocados, ok. 2 terços é o inverso de 3 sobre 2? Sim. Então, essas retas são perpendiculares. Caso você tenha dúvida, é só você multiplicar os dois. Lembra que a multiplicação dos dois tem que dar menos 1, olha só. Menos 2 terços vezes 3 meios. Então, eu tenho menos 2 vezes 3 vai ficar menos 6. 3 vezes 2 vai ficar 6. Menos 6 dividido para 6 vai dar menos 1? Vai sim. Então, quer dizer que as duas retas são perpendiculares. Olha o símbolo para dizer que as retas são perpendiculares. Então, a reta R é perpendicular à reta S. Escrever a equação reduzida da reta R, que passa pelo ponto P, menos 2 e 1, e é perpendicular à reta S de equação 2x mais y menos 2 igual a 0. Então, o que eu quero aqui? A equação reduzida da reta R. Então, eu vou analisar o que eu vou precisar para escrever esta equação. Eu preciso ter 2 pontos ou um ponto e o coeficiente angular. Então, eu sei pelo enunciado que a reta passa pelo ponto P. Então, eu sei que o ponto P pertence à minha reta. E ela é perpendicular
a reta S, cuja equação é essa. Então, eu não tenho outro ponto, não posso fazer determinante. Significa, então, que eu preciso do coeficiente angular para essa reta R. Como eu vou determinar esse coeficiente angular? Utilizando a dica, as retas são perpendiculares. Então, eu vou lá para a minha reta S de equação 2x mais y menos 2 igual a 0. E vou determinar o coeficiente angular para ela. O coeficiente angular para ela, então, vai ser menos valor do A, 2, sobre valor do B, 1. Menos 2 dividido para 1, menos 2. Então, qual é a informação que eu tenho? As duas retas são perpendiculares. Logo, o coeficiente angular de uma é o inverso do da outra com o sinal trocado. Então, o que que eu sei? Para a reta R, se da reta S eu tenho coeficiente angular negativo, para a reta R ele vai ser positivo. Aqui o meu coeficiente é 2. Qual é o inverso de 2? Meio. Qualquer dúvida é só multiplicar. Menos 2 para meio e tem que dar menos 1. Então, voltando lá ao início. Agora, eu tenho o ponto e tenho o coeficiente angular. Então, vamos lembrar. Y menos YA é igual a M, que vai multiplicar X menos XA. Y menos 1 é igual a meio vezes x menos 2. Então, menos vezes menos vai ficar mais 2. Y menos 1 vai ser igual a meio vezes x, meio x. Meio vezes 2 vai ficar, uma vez o mais 2 vai ficar mais 2. Lembra que aqui tem denominador 1, então 2 vezes 1, 2. Y menos 1 é igual a meio x. Esta fração pode ser simplificada. 2 dividido para 2 vai ficar 1. Como ele quer equação na forma reduzida, nós já vamos isolar o y. Então, y é igual a meio x mais 1. E esse menos 1 aqui vai trocar de membro e, consequentemente, de sinal. Então, nós vamos ter y igual a meio x, 1 mais 1, 2. Se as retas de equações z mais 3x mais 4y menos 5 igual a 0 e x mais zy mais 1 igual a 0 são paralelas, calcule o valor de z. Então, o que ele quer? Valor de z. O que ele nos forneceu para determinar o valor desse z? Ele disse que as retas são paralelas. Então, vamos lembrar. Se as duas retas são paralelas, qual é a informação que nós já sabemos? O coeficiente angular da primeira reta é igual ao coeficiente angular da segunda reta. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar os dois coeficientes angulares. Então, para a nossa primeira reta, lembrando, pelo enunciado, a equação é z mais 3x mais 4y menos 5 igual a 0. Então, o coeficiente angular para essa primeira reta, menos a sobre b. Então, nós temos menos. Como aqui o acompanhante do x, que é o meu a, ele é z mais 3, eu vou colocar essa expressão entre parênteses, sobre o valor do b, que aqui é 4. Então, esse é meu coeficiente angular. Se você já quiser fazer jogo de sinal aqui, pode, sem problema algum. Equação 2, x mais zy mais 1 igual a 0. Então, a mesma coisa, determinar coeficiente angular. Então, vai ficar menos. Valor do a, quem está acompanhando o x aqui? 1. Valor do b, z. Então, menos 1 sobre z. Então, o que que eu vou fazer com esses dois coeficientes angulares agora? Vou trabalhar a igualdade entre os dois. Então, meu primeiro coeficiente angular, ele é igual ao meu segundo coeficiente angular.
Então, nós temos uma igualdade de frações, multiplicar cruzado, então. Então, olha só, z vai multiplicar essa expressão. Então, z vezes z vai ficar z ao quadrado, mas tem um menos aqui do lado de fora. Então, vai ficar menos z ao quadrado. Z vezes 3 vai ficar 3z, só que tem um menos aqui do lado de fora. Então, menos 3z igual 4 vezes menos 1, menos 4. Já deu para ver que vai ser uma equação de segundo grau, então nós vamos ter que igualar a zero, porque é uma equação completa. Então, aqui volta o meu 4 com o sinal trocado. Ou você multiplica para menos 1 ou trabalha com ela dessa forma. Vou trabalhar com ela dessa maneira aqui. Então, lembrando, delta b ao quadrado menos 4 vezes AC. Então, meu delta é menos 3, o meu valor de A é menos 1 e o meu valor de C é 4. Menos 3 ao quadrado, 9, menos vezes menos, mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Somando os dois, 25. Então, nós vamos ter aqui na sequência z menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos, olha o valor do meu b, menos 3. Mais ou menos a raiz do meu delta, que é 25, sobre 2 vezes o meu a, que no meu caso aqui é menos 1. Menos vezes menos vai ficar mais 3. Raiz quadrada para 25 é 5. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, seguindo aqui, nós vamos ter que fazer o quê? Separar as raízes. Então, z, uma linha. 3 mais o 5, 8. Dividido para menos 2, que vai dar menos 4. Z, duas linhas. 3 menos 5, menos 2. Dividido por menos 2, então, eu vou ter a segunda raiz, 1. Então, eu tenho, meu z pode ser menos 4 ou z pode ser igual a 1.